Ok, nós já estamos no ar aqui, nós estamos fazendo uns exercícios para o pessoal que está presente aqui na nossa igreja, e você em casa pode fazer também. Nós estamos na ponta dos pés, né? E aí, já doeu a panturrilha, não? Ok, podem se assentar. Então vou começar tudo de novo, não é isso? Muito boa tarde a todos. Eu quero dizer que eu tenho uma dívida impagável. E a dívida é impagável para com essa nossa amada igreja. Foi através da igreja que o Instituto Adventista de Ensino, antigo IAE, hoje o NASP São Paulo, né? Ele abriu as portas para me receber no dia 15 de dezembro de 1975. Era um garoto de 15 anos, que estava vindo para ser obreiro estudante, industriário. Eu não tinha condições de pagar, nós não tínhamos condições de pagar o colégio, e o colégio abriu uma possibilidade maravilhosa de eu poder trabalhar aqui e estudar aqui. E foi neste lugar que eu vivi anos espetaculares da minha vida. Aqui eu tive a oportunidade, como o pastor Demival falou, de cantar nos corais e quartetos. Aqui eu tive a oportunidade de fazer muitos amigos. Aqui eu tive a oportunidade de conhecer a minha esposa. E foi neste lugar, glória a Deus, né? E foi neste lugar que eu recebi o chamado para o ministério. Eu não tinha intenção, eu vim aqui para fazer o 2º grau, eu não tinha intenção de fazer teologia, mas o homem faz os planos e é Deus quem dirige os passos, e Deus tinha outro plano para mim. E em 1982, pela graça, bondade e misericórdia de Deus, nós nos formamos em teologia. E Deus nos concedeu o privilégio de, durante 38 anos, servir a essa igreja. Tudo pela graça. Graça, 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 em cima de graça. E por isso eu louvo e enalteço o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu agradeço a igreja, eu agradeço o plano que a igreja tem para a educação. E eu fui um dos agraciados. E eu estou aqui para agradecer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que o nome de Deus seja louvado para todo sempre. E eu gostaria de começar as considerações desse momento, lendo para vocês uma fantasia escrita por J.B. Phillips, chamado O Planeta Visitado. Diz assim: um anjo antigo está mostrando a um anjo jovem os esplendores do universo. Eles veem galáxias turbilhonantes e sóis flamejantes, e depois voam através de distâncias infinitas do espaço, até que, finalmente, entram em certa galáxia de 500 bilhões de estrelas. Enquanto os dois se aproximam da estrela a que chamamos nosso Sol, e dos seus planetas circulantes, o anjo mais velho aponta para uma esfera pequena e um tanto insignificante que se movia muito lentamente sobre o seu eixo. Ela parecia tão sem graça quanto uma bola de tênis suja para o pequeno anjo, cuja mente estava cheia do tamanho e da glória de tudo quanto vira. Quero que você observe esse planeta em particular, disse o anjo mais velho, apontando o dedo. Bem, parece muito pequeno e um tanto sujo, disse o pequeno anjo. O que há de especial nele? Ele ouvia aturdido, incrédulo, enquanto o anjo mais velho lhe dizia que aquele planeta pequeno e insignificante, não muito limpo, foi o famoso planeta visitado. Você quer dizer que o nosso grande e glorioso príncipe
desceu em pessoa para essa bolinha de quinta categoria? Por que ele fez uma coisa dessas? Você está me dizendo que ele desceu tão baixo para se tornar uma daquelas criaturas rastejantes e arrepiantes daquela bola flutuante? Sim, e eu não penso que ele gostaria que você as chamasse de criaturas rastejadoras e arrepiantes, com esse tom de voz, disse o anjo mais velho. Pois por estranho que possa parecer para nós, ele as ama. Ele desceu para visitá-las, a fim de torná-las parecidas com ele. O pequeno anjo ficou pasmado. Tal pensamento estava quase além da sua compreensão. Você já parou para pensar no que significou a encarnação de Jesus? Quem era Jesus? O que ele fazia? O que ele representava? E agora eu quero ler Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 8. Abra sua Bíblia. Bíblia de papel ou em algum smartphone, alguma coisa que você tem em sua mão. Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 8, e aqui nós vemos uma descrição que o apóstolo Paulo faz em relação ao Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, eu vou ler na nova tradução da língua de hoje, que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de agir ou pensar que Cristo tinha. Ele sempre teve a mesma natureza de Deus, mas não insistiu em ser igual a Deus. Ao contrário, pela sua própria vontade, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Ele se rebaixou, vivendo a vida comum de um ser humano, e ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Será que a gente consegue compreender quem era ele, aonde ele estava e o que ele veio fazer? E eu quero agora replicar algumas palavras do pastor José Bessa. Eu acho que alguns do Velho Testamento como eu devem se lembrar dele. Era um grande evangelista, eu apreciava muito ouvi-lo, e eu anotei algumas coisas de um sermão que ele fez, e até como uma homenagem a ele, eu vou repetir uma linda descrição que ele faz de Jesus, quem era Jesus. E ele diz assim: Jesus era a majestade do céu, infinitamente grande, o resplendor da glória do Pai, a expressa imagem de Deus. Era perfeito e excelente em todos os seus caminhos, possuía majestade divina, era o amado comandante dos anjos. Os querubins e serafins sentiam prazer em adorar e se prostrar diante dele. Ele foi o agente de toda a criação de Deus. Pela sua palavra o mundo, a terra e o mar passaram a existir. Ele é quem mantinha as galáxias em suas órbitas, o que contava as estrelas e as chamava todas pelo seu nome. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a brilhante estrela da manhã, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o rei de todos os reis e o senhor de todos os senhores, aquele diante de quem tremem todo o céu e a terra estremece. Ninguém no universo de Deus era maior do que ele. Ninguém no eterno passado ou no eterno futuro é ou será mais poderoso do que ele. Ninguém dos que habitam no céu ou na terra é ou será mais glorioso, mais deslumbrante, mais santo, mais puro ou mais amoroso do que ele. Não merece uma salva de palmas? Aplauda! Esse é o nosso Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo,
tornando-se assim igual aos seres humanos. Ele se rebaixou, vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz, diz Paulo aos Filipenses. Será que a gente consegue compreender o que foi esse ato voluntário do Deus do universo em tornar-se um de nós e vir habitar aqui nessa terra? E tem um texto de Desejado Todas as Nações, página 93, que diz assim: jamais poderá o preço da nossa redenção ser avaliado enquanto os remidos não estiverem com o Redentor ante o trono de Deus. Enquanto a gente não subir, a gente não vai conseguir avaliar. E diz assim: então, ao irromperem as glórias do lar eterno em nossos arrebatados sentidos, lembrar-nos-emos de que Jesus abandonou tudo isso por nós, que Ele não somente se tornou um exilado das cortes celestiais, mas enfrentou por nós o risco da derrota e eterna perdição. Então lançar-lhes-emos aos pés nossas coroas, erguendo o cântico: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Que coisa extraordinária! E aí Paulo vem dizendo em 2 Coríntios 6,9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nosso amigo Valdeci Lima, ele cunhou uma frase muito interessante. Ele diz assim: todo servo quer ser patrão, todo patrão quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser servo. É incrível isso, essa disposição de Jesus. E aí aquele pequeno anjo da fantasia, ele diz: está além da minha compreensão, eu não consigo compreender. E nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos alcançar. Tem um autor que eu gosto muito dele, Philip Yancey, e num dos seus livros ele conta sobre a vida dele, e ele diz que tinha um aquário de água salgada em casa. E era um trabalho muito grande para ele manter aquele aquário, né, o pH da água, o cuidado e tal, mas aquilo era um gosto dele, era um hobby. Ele tinha os peixinhos de água salgada ali. E ele diz que todas as vezes que ele ia alimentar os peixinhos fugiam, sumiam embaixo de algumas pedras. E aí ele chegava perto do aquário e olhava para os peixinhos e dizia assim: escuta, eu não quero fazer o mal para vocês, eu quero alimentar vocês, eu estou cuidando de vocês, eu quero que vocês vivam. Mas isso não adiantava, porque toda vez que ele ia alimentar os peixinhos fugiam. E aí, discorrendo sobre essa sua descrição, Philip Yancey diz assim: o que será que eu poderia fazer para que esses peixinhos pudessem compreender que eu só quero o bem deles? E aí ele disse: talvez eu tivesse que me tornar um peixinho e ir morar com eles dentro do aquário. Agora, pensa um pouquinho você, com a liberdade que você tem, de viajar, bom, agora não tanto, né? Mas de andar por aí, de se relacionar, fazer negócios, tomar decisões, tantas coisas, e aí você vem e se torna um pequeno peixe, um peixinho, para morar no aquário. O que você acha disso? Estou dizendo literalmente. O que você acha disso? Prisão? Não é uma coisa muito esquisita, diferente, profunda? E se eu disser para você que você vai se tornar um peixinho, não é por 1 ano, 5 anos ou 10 anos, é para sempre. O que você acha disso? E eu quero dizer para você que essa ilustração que ele faz, mas nem de longe, palidamente, nos dá a noção, a ideia
do que foi que Jesus teve que enfrentar, o que foi que ele teve que escolher, a atitude que ele teve para se tornar um de nós. Nem de longe nos tornarmos um peixinho para ficarmos para sempre no aquário. E aí, você deve estar perguntando assim: como assim para sempre no aquário, pastor? Você vai começar a entender agora. A gente vai dar um salto agora da encarnação, e a gente vai para aquela quinta-feira, depois da Santa Ceia. O texto de Marcos, capítulo 14, verso 33 e 34, você pode acompanhar? Marcos capítulo 14, verso 33 e 34 diz assim, sobre Jesus: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E Lucas 22, 44 diz: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Alguma coisa diferente estava acontecendo com Jesus que nunca havia acontecido antes. Deus estava começando a colocar no coração e na alma de Jesus o peso do seu pecado e do meu pecado, o peso de nosso pecado todos juntos, mas não só nosso, mas de todo mundo em todas as eras. Você consegue compreender o que significa isso? Você já cometeu um pecado que fez você chorar, sentir o coração apertado, uma culpa esmagando você? Agora imagina o seu, o meu, de todos nós, bilhões de pessoas, o pecado sendo transferido para Jesus, e aqui, por isso que diz que ele está com pavor, com angústia, com agonia, ao ponto de ele suar sangue. Você alguma vez já teve agonia? Alguma vez você já teve aflição? Até 2009 eu não sabia o que era aflição, mas eu passei por uma cirurgia no braço, e depois da anestesia, no outro dia, eu comecei a sentir aflição do nada, mas eu não sabia o que era aquilo, mas é um mal-estar, um desconforto, uma coisa que parece que você vai morrer, uma coisa incrível. Aí quando eu tive essa aflição, eu comecei a tocar na superfície da ideia da aflição de Jesus. A aflição de Jesus é inominável. Angústia, pavor, agonia. Por quê? O que é que o pecado estava causando em Jesus? Se você vai lá para Isaías 59, verso 2, diz assim: porque os vossos pecados fazem o quê? Fazem o quê? Fazem separação entre vós e o vosso Deus. E era exatamente isto que estava acontecendo. Jesus começa a sentir-se longe do Pai. Eu agora quero mostrar para vocês um PowerPoint de alguns textos que vão descrever esse momento de Jesus. Está ali, ó. Aliás, ali. Desejado todas as nações, 485, diz assim: com os resultados do conflito perante si, a alma de Cristo se encheu de quê? De terror da separação de Deus. Em sua agonia, falando do Getsemane, apega-se ao solo frio, como a impedir de ser levado para longe de Deus. A culpa de todo descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação de seu agrado por causa da iniquidade, encheram de consternação a alma de seu filho. O pastor Demival mencionou a convivência eterna de Deus com o Pai.
Você sabe o que é viver eternamente com alguém? Claro que não. Eu também não sei, nós não sabemos, porque para nós tudo começa e termina. Você sabe o que é se separar de uma pessoa com quem você conviveu? E aí eu imagino que muitos de nós vamos dizer, eu sei quando eu tive que enterrar o meu pai em 2005, a nossa convivência foi de 45 anos, como aquilo me doeu a minha alma. Todas as sextas-feiras, depois da morte do meu pai, ao pôr do sol, eu chorava com saudade do meu pai, porque era o momento em que ele ligava e desejava um feliz sábado, aquilo doía no meu coração. Agora pensa, você se separar de alguém com quem você conviveu a eternidade passada. Você consegue compreender isso? Estava havendo o pecado estava rompendo a relação de Jesus com o Pai. E é por isso que Jesus sua sangue. E é por isso que Jesus está em pavor, em agonia. Mas eu quero continuar lendo com vocês algumas coisas muito impressionantes, que diz assim: mas agora, com o terrível peso de culpas que carrega, não pode ver a face reconciliadora do Pai. Em toda a eternidade passada e até esse momento na vida de Jesus, Jesus teve íntima comunhão com o Pai, mas só que agora, carregando os nossos pecados, Ele não consegue ver a face reconciliadora do Pai. Diz assim: o afastamento do semblante divino do Salvador nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Agora vejam, tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. Agora falando da cruz, a crucifixão era doloridíssima, crudelíssima, os pregos nas mãos, aquela posição que não permitia uma respiração plena, as cãibras. Mas diz que essa angústia emocional, mental, espiritual era tão grande, tão forte, de que Jesus quase não sentia a dor física. Mas tem uma coisa que eu preciso mostrar para você, que vai mudar a sua compreensão em relação a Jesus. Olha o que está escrito em Desejado de Todas as Nações, página 532. Diz assim: o Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava a sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus, que a sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Quantas vezes nós, como pastores, nós somos chamados a ministrar a pessoas que estão à beira da morte, e às vezes nós nos sentimos tão pequenos, não é? Mas nós temos a palavra, e a palavra traz conforto, e a gente mostra a ressurreição, a gente mostra a vida eterna, a gente traz a esperança para o coração da pessoa. Só que nesse momento não havia nenhum pastor, ninguém que pudesse dizer para Jesus: você vai ressuscitar. Sabe por quê? Porque o pecado sobre ele era tão grande, tão forte, que ele não conseguia enxergar para além da sepultura. Para Jesus, ele iria morrer e nunca mais ressuscitar, e é por isso que ele tremia diante dessa situação.
E por isso ele perguntava: Senhor meu Deus, não tem um jeito de eu salvar o Davi, a não ser passar por essa separação eterna? Será que não tem um jeito de eu salvar a Liana, a não ser pela separação? E 3 vezes ele orou, e ele orou, e ele orou, e Deus permaneceu em silêncio. E ele entendeu que o silêncio de Deus era a resposta: filho, você tem que pisar o lagar sozinho. E eu fico pensando, que amor é esse? Como é que o grande e poderoso e majestoso Deus, Ele vem e diz assim: eu vou fazer uma troca com você, eu vou sofrer a sua morte eterna, Jeremias, para que você possa ter a minha vida eterna. Você compreende o que isso significa? Não foi uma brincadeirinha que Jesus veio aqui fazer nessa terra, foi uma realidade. E quando ele está diante da morte, ele não consegue enxergar para além da sepultura, ele não consegue enxergar a ressurreição. Mas a boa notícia do Evangelho é que ele foi e se entregou. Que amor é esse? Que amor é esse? Que a gente não consegue compreender. Quando nós morávamos no Rio de Janeiro, nós fomos visitar o pastor Daniel Porto. Ele era tio da minha esposa, tio Daniel. E ele estava muito doente, a situação dele estava muito delicada. E nós chegamos no Hospital Silvestre numa tarde de sábado. Entramos no quarto e percebemos aquele sentimento de tristeza. E ele estava dormindo. E nós começamos a conversar. E quando a gente vai para um quarto de hospital assim, a gente conversa baixinho, não é? Nós estávamos sussurrando, conversando baixinho. E de repente nós ouvimos a voz do tio Daniel, uma voz fraquinha, dizendo: Wilde, era a esposa dele, por favor, venha até aqui. Ele sempre muito gentil. E ela saiu de onde estava, deu a volta na cama e chegou até perto dele. E ele, com a voz fraca, ele disse para a tia Wilde, ele disse: Wilde, estou preocupado com você. Você há tantos dias aqui no hospital, não tem comido direito, não tem dormido direito. Vai para casa, Wilde, descansa um pouquinho. E nesse momento eu comecei a pensar, falei: que amor é esse? Em que a pessoa está quase à beira da morte, ela está preocupada com a outra, o amor da sua vida. Não estava preocupado com ele mesmo, ele estava preocupado com ela. E aí, ele levantou o braço quase sem forças. Os olhos dele já haviam perdido o brilho. E ele puxou a tia Wilde para perto dele. E ele disse assim para ela: Wilde, I love you. I love you. Foi a declaração de amor mais linda que eu já ouvi. Wilde, I love you. E aí a gente fica pensando em Jesus na cruz do Calvário, dizendo assim: Gilson, I love you. Antônio, I love you. Ricardo, I love you. Sandra, I love you. I love you, I love you. Eu amo você. Eu vim aqui nesta tarde para dizer uma coisa para você. Você é muito amado. Você é muito amada. Você vale
a vida de Deus. Pode ser que alguém esteja querendo tirar o seu valor, dizendo: você não vale nada, você não presta para nada. Mentira! Você é valoroso, você é valorosa, você vale a vida de Deus. E que maravilhoso é nós pensarmos na cruz do Calvário. Pode soltar o som, por favor. Só a cruz lá do Calvário traz-nos paz, bendita paz, como um barco bem seguro em um mar de ilusões. Se seu fardo é tão pesado e difícil é viver, descansa em meio às sombras, contempla Cristo sim e seu amor. Esse amor transforma a vida, cura a alma, o pecador, enche a vida de alegria, faz brilhar o interior. Vou cantar da linda história de alguém que morreu para salvar, pois não há amor no mundo, nada igual ao do Senhor Jesus. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o seu. Esse amor jamais vacila e perdão concederá para a alma aflita e triste. É Jesus a solução. É Jesus a solução.